Então, vocês estão vendo aí, no 7º ano, a terra iria descansar. Olha aí, Êxodo 23:11. Quem lê, por favor? Pode ler aqui na tela, para nós adiantar. Mas, no 7º ano, deixe que ela se renove e descanse sem cultivo. Permita que os pobres do povo colham o que crescer espontaneamente durante esse ano. Deixe o resto para servir de alimento aos animais selvagens. Façam o mesmo com os vinhedos e as olivais. Êxodo 23:11. O Senhor está dizendo para eles, ó, a terra no 7º ano, vocês não vão plantar, vocês não vão colher, vocês não vão fazer nada. A terra tem que descansar. Eu pergunto para vocês, como poderia o povo sobreviver? Essa é a pergunta. Como poderia o povo sobreviver no 7º ano? O que comeriam? O que vocês acham? Como eles sobreviveriam? Eles teriam que guardar, né? Durante o Teria que guardar? O ano anterior para poder passar aquele período. Boa resposta. Que eu achei. Quem mais? Alguém mais quer falar? O que o povo faria? Saber administrar, né? Tem que saber administrar. Nós não somos administradores? Principalmente. Tem que saber administrar. Mas o Senhor tinha dito para eles algo muito importante que ele faria com a terra. Deus aumentaria a colheita no 6º ano. Olha só o que ia acontecer. Deus aumentaria a colheita no 6º ano o bastante para mais 3 anos. Eles não podiam colher no 7º ano, porque teria que descansar a terra, mas no 6º daria uma terra com fartura. Pode ler? Podem ter certeza de que no 6º ano eu lhes enviarei a minha bênção, de modo que a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Levítico 25:21. Que Deus tremendo é esse, né? Ele está falando aqui, ó, vocês não precisam ter medo não, vocês não precisam preocupar não, né? Que eu vou dar o suficiente para vocês sobreviverem por mais 3 anos. Glória a Deus. Né? É tremendo isso aí. Então há 2 conceitos implícitos nessa lei, 2 conceitos importantes, né? O primeiro conceito é que o Senhor é o dono da terra e Ele pode exigir o que Ele quiser. Qual que é o nosso conceito enquanto cristãos? Não somos a terra é do Senhor e nós somos administradores dela. Então o Senhor ele pode exigir o que Ele quiser e Ele pode deixar a terra descansar por 1 ano. Exigir o que do povo? Fé. E única e exclusivamente fé. Para deixar a terra para exigir. Você falando assim, ó, você não vai colher, a gente fica logo desesperado, né? Mas a terra, ela deixar a terra descansar, deixaria a terra descansar, né? E Deus exigiu mais ainda. Sabe o que Deus exigiu desse povo? Algo muito importante. A exigência que Deus fez. Olha só, lê alguém aí essa exigência. A terra jamais será vendida em caráter definido, pois elas me pertencem. Vocês são apenas estrangeiros e arrendários que trabalham para mim. Levítico 25:23. Vocês lembram da vinha de Nabote? Sim. Lembra que quando Saul quis comprar a vinha de Nabote, ele, não, meu senhor, eu não posso vender, ela é herança. Acabe, né? De Acabe, a vinha de Nabote, a vinha de Nabote. Quando Acabe quis comprar a vinha, né? Ele, não, meu senhor, não posso vender. Lembra que como que as terras foram distribuídas? Vocês lembram que Caleb pediu terra para guerrear? Então, aquelas terras foram dadas às famílias, segundo as suas tribos. Então, Deus está falando para eles assim, ó, vocês não podem vender por definitivo. Arrendava a terra como um arrendamento, mas quando lá dos 50 anos, pegava de volta, né? Porque era herança, era o Senhor havia distribuído aquelas terras. Aquelas terras tinham que ser cuidadas por famílias, né? Então, 25,
5 e 7, por favor. Não ceifem o que crescer espontaneamente, nem colham as uvas dos vinhedos não podados. A terra terá 1 ano de descanso absoluto. Comam o que a terra produzir espontaneamente durante seu descanso. Isso se aplica a vocês, a seus filhos, a seus servos e servas, e também aos trabalhadores contratados e aos residentes temporários que vivem em seu meio. Seus rebanhos e todos os animais selvagens de sua terra também poderão comer o que a terra produzir. Naquele jubileu, eles não podiam colher aquilo que nascesse espontaneamente, que desse espontaneamente na terra e descanso. Eles não poderiam colher. O fruto da terra em descanso seria alimento para todos. Então não seria uma colheita egoísta. Por quê? Porque seria a colheita. Quem colheria? Quem poderia comer do fruto da terra em descanso? Os estrangeiros. Os estrangeiros, né? Os trabalhadores, os servos. Ou seja, a terra em descanso ajudava a manter os nutrientes do solo e o que ela produzia era para os pobres, para aqueles que não tinham condição. Olha que Deus tremendo, Deus maravilhoso esse nosso Deus. Então a terra em descanso, ela além de, nós vamos ver isso, além dos nutrientes, melhorar os nutrientes do solo, ela era para os pobres, para os animais, e eles não poderiam comer aqueles frutos. Por quê? Porque no 6º ano Deus já tinha feito o que com eles? Aumentar a colheita, dada em abundância. Agora aquilo era para outras pessoas, para os estrangeiros, para as viúvas, né? E não mais para eles. Então a terra em descanso era para ajudar na manutenção dos pobres. Aí eu peguei aqui uma figurinha. O que caísse no chão, depois eu passo a figurinha. O que caísse no chão seria para adubar a terra ou alimentar os animais. Ok? A maldição do pecado, ela afetou a terra. Teriam que ter fé que a colheita do 6º ano o supriria até o 8º ano. Era isso que eles teriam que ter. A terra é do Senhor. É o Senhor que controla o clima, os recursos naturais, as doenças e tudo mais na terra. As pragas, tudo é o Senhor que controla. Então, a terra, ela é do Senhor. Enquanto cristãos, nós temos que ter isso em mente. Agora sim, eu tenho uma figurinha aqui, né, que eu fiz, peguei essa figura, logicamente que não é minha, peguei na internet, né? Uma rotatividade de plantação. Uma hora eles plantam, né? Que eles plantam o tremoço. O que é esse tremoço? É um tipo de feijão, tá? A soja, aí o milho, o trigo, vai fazendo essa rotatividade, isso ajuda o solo. O que o Senhor falou lá em Levítico, nós vemos aqui hoje pelas pessoas que controlam o meio ambiente. Né? Então assim, o Senhor já falou lá atrás, e aí você tem esse controle. A gente vê também a rotatividade. Olha aqui, aqui é um campo, né? Um pasto sendo recuperado. Os bois estão no piquete lá atrás. E aqui, tá vendo? Aqui tem piquetes, tá? Não dá para vocês verem, mas tem umas faixas de arames aqui. Mas esse aqui está sendo recuperado e o gado, ele é transferido para outro lugar. O Senhor já falou isso lá atrás, para que cuidassem da terra. A terra é dele. Nós somos administradores, nós temos que cuidar da nossa terra, né? E a gente tem que ter, enquanto cristãos, nós temos que ter isso em mente. Levítico 19, 23 a 25.
as árvores frutíferas em descanso. Quando entrarem na terra e plantarem árvores frutíferas de todo tipo, não colham os frutos nos 3 primeiros anos. Considerem esses frutos proibidos e não os comam. No 4º ano, consagrem toda a colheita ao Senhor como uma celebração de louvor. Por fim, no 5º ano, vocês poderão comer os frutos. Se procederem desse modo, sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, seu Deus. Quando eu estava estudando essa lição aqui, eu estava lembrando do meu pai. Meu irmão está aqui, ele deve saber disso, né? Em geral, as árvores levam 3 anos para dar fruto bem desenvolvidos. Meu pai, a árvore começava a crescer e ele ia lá e podava. A minha mãe brigava com ele. Mas sabe para que isso? Nos 3 primeiros anos, tira-se, quem mexe com plantação, sabe disso? Tiram-se os brotos para aumentar a força, para que ela produza mais. Então, aqueles frutos dos 3 primeiros anos, né, eles não deixavam a planta dar fruto, ia cortando os brotos e a planta vinha mais viçosa. Meu pai já fazia isso, não é, João Batista? Nosso pai fazia isso, cuidando das árvores frutíferas em descanso. Em hebraico, os frutos dos 3 primeiros anos eram chamados de frutos incircuncisos, eles não eram cortados. Então era fruto incircunciso, eles não podiam comer aqueles frutos, era pecado, não poderia comer. O Senhor ensinando aquele povo que era nômade, que não sabia como cuidar, que cuidava de gado, de ovelha, não sabiam como cuidar da terra, e o Senhor ensinando aquele povo a plantar, a cuidar da terra. Isso é uma grande lição para nós. Então, esses frutos, os circuncisos, ele não podia comer. No 4º ano, os frutos eram oferecidos como oferta de louvor ao Senhor. Então, não podia comer nos 3 primeiros. E no 4º eram as primícias. Então, era oferecido ao Senhor aquele 4º ano. Foi isso que nós lemos aqui. Deuteronômio 20, 19 a 20. Quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destruam as árvores dessa cidade a golpes de machado, pois vocês poderão comer das suas frutas. Não as derrubem. Por acaso as árvores são gente para que vocês as sitiem? Entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas, para utilizá-las em obras que ajudem o cerco, até que caia a cidade que está em guerra contra vocês. Olha só o que Deus fala para eles. Quando ao vocês expulsarem o cananeu, não derrubem as árvores frutíferas, porque eles iriam comer dos frutos. Eles entraram na terra. Quando eles entraram na terra, o que cessou? O maná cessou. Deus não dava mais maná para eles. Eles tinham que comer agora do fruto da terra de Canaã. Então Deus disse para eles: não derrube as árvores frutíferas. Se você quiser fazer trincheira, faça de outra árvore, mas das frutíferas não. Porque vocês irão comer dos frutos, precisariam desses frutos para se manter em Canaã. Pomares e jardins eram considerados muito valiosos ali na terra de Canaã. E a Palestina, se a gente for estudar, era uma terra fértil e com bosque. O que Deus falou que ia dar para eles? Uma terra que manava leite e mel. Então, era uma terra, segundo os historiadores, era uma terra onde crescia um capim muito, que chamavam abelhas, muito bom para o gado. Então, era realmente uma terra que manava leite e mel, a terra de Canaã, a terra da Palestina. Era fértil e tinham vários bosques. Então, Deus não deu qualquer terrinha para eles, não.
Deus deu uma terra boa, uma terra que manava leite e mel. Mas eles teriam que trabalhar a terra. Eles teriam que trabalhar. Então, árvores de frutos não comestíveis, Deus está falando, foi o que o irmão Samuel leu. Eles poderiam usar para derrubar e formar trincheiras, para, se tivesse guerras, né, para fazer trincheiras, mas não as árvores frutíferas. As árvores que você comeria, essas não poderiam ser derrubadas. Usar com responsabilidade os recursos naturais. Eu queria pedir agora a ajuda da irmã Margarete. O que vocês acham que é usar com responsabilidade os recursos naturais? Vamos pensar em coisas que nós temos que poupar. Água. Aí, minha irmã Margarete, água. Outro, pense em outro. Pode falar outro, pode falar rápido aí. Energia. Deixa um pouquinho para os outros aí, irmão Zé. Energia, mais o quê? Que coisa que a gente deve fazer? Muito comum aí, ó. Alimentos. Poupar alimentos. Bota aí. Vamos lá, vamos botar. Gente, mas só o irmão José que sabe, mas quem mais? O que mais que a gente tem que fazer? Para preservar. Não, para preservar. Vamos pensar em preservar a terra. Vamos mudar a cabeça, Diego. Vamos pensar em preservar. Manter Reciclar. Boa, Adalzinho. Boa. Reciclar. Ou seja, separar o lixo. Reciclar. Mais o quê? Evitar desperdício. Evitar desperdícios. Mais o quê? O que toca os bueiros aí? Lixo jogado no chão. Né? Eu toda vez que a igreja de Vila Velha tem alguma coisa aqui, eu espalho um monte de latões de lixo e a gente está sempre falando para as pessoas, ó, lixo é do lixo. Né? Então, assim, água, né? Desperdício de água, energia, alimentos, né? Às vezes a gente joga alimento fora, né? O Brasil é o país que mais desperdiça alimento. Comprar mercadoria com embalagens recicláveis. Isso, da gente ter esta cabeça, né? Vocês querem ver uma coisa que destrói o meio ambiente? E é o que mais nós temos? Todo mundo acha que cimentar o quintal, botar cimento, é uma coisa bacana, suja pouco, né? Isto é uma destruição do meio ambiente. Sabe por que nós temos inundações? Porque a terra ela é uma esponja e eu fiz gestão ambiental. E o professor falava isso, a terra é uma esponja. Quando você cimenta tudo, a água vai para as canaletas, para a água pluvial, não dá conta e dá inundação. E nós culpamos o governo. Mas os nossos quintais estão todos cimentados. Nós somos o quê? Irresponsáveis. Eu tenho maior preocupação com isso. Eu tenho preocupação com isso. Porque quando você joga cimento e asfalto em tudo, a terra não tem para mim. Local para ser asfaltado teria que ser só grandes avenidas. E eu dirijo, tá? Então, para mim, teria que ser só as avenidas principais. As outras teriam que ser com aquele pavimento que infiltra água, para infiltrar água. Então, aí, ó, né, algumas coisas que nós podemos fazer para ajudar o meio ambiente. Né? Então, eu coloquei também algumas coisas que vocês colocaram, né? Não jogar lixo no chão, separar o lixo para reciclar. Obrigada, irmã Margarete. Né? E várias outras coisas. Pense nisso. Quando você estiver fazendo a sua casa, as coisas na sua casa, pense nisso. O Senhor nos deu ordem para cuidarmos do planeta. E nós, né, às vezes, não estamos nem aí para isso, né? A preservação dos animais não domésticos. Deuteronômio 22, 6, 7. Se acontecer de você encontrar o ninho de um pássaro numa árvore ou no chão,
e houver nele filhotes ou ovos que a mãe esteja chocando, não leve a mãe junto com os filhotes. Leve os filhotes, mas deixe a mãe, para que você prospere e tenha vida longa. Olha só, vocês prestaram atenção nisso aí, né? Deviam proteger sua fonte de alimentação. Não poderia matar a mãe, porque ela ia procriar. Poderiam comer os ovos, mas matar a mãe de forma alguma. Olha com que Deus preocupou com os animais. Isso revela o interesse de Deus pela continuação da espécie. Quantos animais estão ameaçados de extinção aqui no nosso país, por exemplo, né? Arara azul. Nós podemos falar vários aqui de animais ameaçados de extinção, porque não preservamos a espécie. E o Senhor Deus deu ordem para que as espécies fossem preservadas. Ele não permite crueldade com animais. Pessoas que gostam de maltratar animais, isso não é bíblico. Deus não permite isso. Existe aí uma relação entre, que a irmã Margarete leu aí, uma relação entre obediência e bênção. E essa relação é para que eles tivessem os seus dias prolongados sobre a terra. Para que eles tivessem, para que te vá bem e prolongue os teus dias sobre a terra. Ordem do Senhor. Aí eu trouxe também, né, para vocês aqui, que isso aqui é lá na onde eu nascia, na minha terra natal. Eu morava atrás dessa muralha, desse morro aqui, morava aqui, olha que descampado. E lá é uma terra deserta, era deserta, extremamente deserta. Um calor absurdo, clima de deserto. Aí Morés, quem já viu falar? Conheço lá. De dia, um calor absurdo, que passava dos 40 graus. De noite, frio de deserto. A mamãe fazia pra gente pijaminha de flanela. E aí, uma família, né, do fotógrafo chamado Sebastião Salgado. Eles tinham uma fazenda. Aí essa fazenda foi vendida, a fazenda Vulcão. E aqui é tudo descampado, aqui não tem nada, ó. Tá? E aí, em 2013, eles compraram a fazenda e recompraram as terras dos pais, né? Esse fotógrafo, que é muitíssimo conhecido no mundo inteiro, Sebastião Salgado, compraram e começaram a plantar árvore nativa. E quem tiver curiosidade para ver a biografia dele, diz que um dia ele passou e viu uma fontezinha minando água ali, ele e a mulher. E eles começaram a proteger as nascentes, né? E olha o que virou isso aqui. Eu fui lá, tá, gente? Olha só, isso aqui, hoje está dessa forma aqui. Aquele descampado está assim. Vai cientista do mundo inteiro fazer pesquisa lá. Chama-se Instituto Terra. Estudante de todo lugar do mundo vai fazer pesquisa lá. Eu estive lá em 2017, né? Vale a pena entrar lá. Quando você entra na reserva, você muda. Por que eu trouxe isso? Porque isso eu conheço. Eu morava lá. Quando você entra na reserva, o clima muda. E aí eu e minha filha, nós estivemos lá, né? E olha só, a água apareceram. Foi só começar a plantar e não desmatar, preservar. Voltou tudo. A Mata Atlântica restou a nascente. Então, é até interessante que eu estava num lugar aqui no gramado, e aí eu estava sentado, cheio de pose para tirar a fotografia. De repente veio um cara lá correndo lá do parque lá, e me pega pela mão, tinha uma cobra gigantesca atrás de mim. Eu estava sentada tirando fotografia, troço de turista, né? Que não tem o que fazer. Né? Uma reserva onde tem um monte de animal, eu vou e sento na grama. Né? E aí foi nesse nível aí. Aqui é ele e a esposa, Sebastião Salgado, e hoje lá é o Instituto Terra. É completamente diferente, é água, olha, impressionante isso. Quem tiver curiosidade, vale a pena ver o trabalho dele, tá?